Vamos prosseguir com a vida. Vixe. A câmera tá estranha, mas tá bom. Obrigada, Ana. Vamos lá então, queridos. A gente parou aqui na página 25. Vamos lá. Os gregos utilizavam essa palavra com o mesmo sentido do dicionário? Justifique sua resposta. O que vocês acham? O que vocês colocaram? Vamos, galera de cowboy. Ô, Pro, eu coloquei que sim, porque tá no dicionário falando sobre essa mesma história. No meu dicionário, no meu dicionário, que eu pesquisei ali, no dicionário mesmo, na internet, e falava sobre os próprios bárbaros que tá falando aqui nesse livro. Bárbaros, Muito bem. Vai ter dicionários que vai ter o sentido grego também, né? O que mais? Vocês colocaram alguma coisa diferente disso? No dicionário, né? No dicionário é que eu vou contar. Essa aqui, gente, vai ser uma resposta mais pessoal, tá? Porque vai do que vocês sentiram. Assim, como o Patrick falou, vai ter dicionários, inclusive, que vão ter o sentido dos gregos, tá? Assim, a única coisa que vai diferenciar aí vai ser que para os gregos antigos eles também eram estrangeiros e pra gente não vai ter essa necessidade de ser um estrangeiro, tá bom? Pode ser da nossa mesma cultura, a gente pode olhar para uma pessoa que fez uma coisa muito horrível, por exemplo, chutou um cachorrinho e falar, nossa, olha que bárbaro. Bom, ele não precisa ser estrangeiro para isso, certo? Então, a gente vai ter aí essa diferenciação. Mas a resposta vai ser mais pessoal, se vocês acham que é diferente ou não, tá bom? Então, vamos para a próxima. Leia o trecho abaixo e responda ao que se pede. A história da civilização helênica divide-se em períodos para melhor compreensão. São eles civilização minoica e micênica, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Desde o primeiro momento da sua formação, há características que influenciam o mundo ocidental até hoje. A história da civilização helênica é muito importante para a cultura ocidental. Qual foi a grande particularidade do desenvolvimento dessa civilização? Então, vamos ver. Foi uma civilização que se destacou pelo desenvolvimento econômico baseado em uma agricultura favorecida pela presença de grandes rios? Foi essa, gente? Não, senhores. Não foi essa. Lembra que a gente falou? O solo lá era bastante infértil, a agricultura não era lá essas coisas, não. E eles não tinham a presença de grandes rios como o Nilo, né? O Tigres e Eufrates, eles não vão ter isso, tá? Então essa não é a resposta correta. Foi uma civilização que destacou por ter sido provavelmente o lugar em que surgiram as civilizações mais antigas do mundo? Não, também. Olha aí, a gente viu muito antes ali uma galera, tá bom? A gente viu, lembra que a gente viu os sumérios e tudo mais? Não, tem uma galera bem mais antiga, tá? Então, não, essa não. E foi uma civilização que se destacou por ter se desenvolvido a partir de uma grande conscientização dos cidadãos da tradição cultural, política, econômica que sua civilização carregava. O que eu falei para vocês que era a coisa mais importante de um heleno? Seguir as culturas, seguir a cultura. Seguir a cultura, tá bom? Você, pra ser heleno, não basta ter nascido ali, você tem que seguir as tradições, tem que seguir os costumes, a cultura de lá, tá bom? Então, nesse caso, vai ser a última opção, tá? Que a gente vai fazer um xizinho. O mais importante para eles é o carregamento da sua cultura. Eles precisam disso, tá? Então, vai ser a última opção, certo? Oi?
Se ali tivesse coronavírus aí, se ali tivesse coronavírus, pronto, tava tranquilo, todo mundo ia estar de máscara, ia todo mundo seguir a mesma política. Ah, sim. Tem gente que insiste em não usar máscara ainda, né? Uma coisa bem pior do que o coronavírus, a peste negra. Sim, foi mais ou menos isso, só que a taxa de mortalidade era muito maior. Uma porque a gente não tinha antibiótico, não tinha nada, né? Como eu falei pra vocês, meus amores, nessa época aí morria-se de febre. Teve febre e já era, tá? Pedro, desliga o áudio, amor, que ele tá estourando. Meu Deus, sério? Sério? Vamos lá, então. 5. No mapa a seguir, circule de vermelho a região em que se desenvolveu a civilização minoica e de azul a que se desenvolveu a micênica. Essa daí que vocês não conseguiram, né? Não, eu fiz. Você fez? Qual que você colocou? Creta. Creta. E qual outra? Vermelho Creta, Peloponeso. E a do Peloponeso. Muito bem, isso mesmo. A de Creta e a do Peloponeso, tá? Não existe a máscara. A minoica depois da micênica? Oi? Primeiro a minoica em Creta. Isso. Mas depois não acabou e foi a micênica pra lá? A Creta? Não, amor, ele vai se desenvolver no Peloponeso. Tá bom? Sim, então mas é Peloponeso e Creta é Isso. vermelho. Ah, acertei. Vamos lá. Certo? Tudo certo? Corrigido? Então tá. 6. De acordo com o texto, a civilização helênica foi dividida nos 5 períodos listados a seguir. Relacione esses períodos com a divisão que os historiadores fazem da história helênica em função de Homero. Então vamos lá. A gente vai ter a minoica, a micênica, a idade obscura, arcaico e clássico. Então vamos lá. O período homérico. O primeiro vai ser minoica, micênica, idade obscura, arcaico ou clássico? Idade obscura. Obscura, muito bem. Então, o primeiro na 6 vai ser o C. Estão arrasando hoje. Hoje vocês estão inspirados. Certo? Sabia, não? Todo mundo marcou a C aí na primeira? Sim. Então tá. E o pré-homérico? Minoico, micênico. Esse vai ser o minoico, tá, gente? O pré-homérico vai ser do minoico. Pedro, desliga o áudio, amor. Tá estourando muito. Ah, tá. Vamos lá, então. Todo mundo marcou a no segundo? Sim? Então tá. O arcaico. Essa tá dada, né? O arcaico. E o clássico? No clássico. Babinha, né? E o pré-homérico? Na B, na micênico, tá? Muito bem. Vamos agora para 7. Por que o período minoico recebeu esse nome? Por causa do rei Minos. Muito bom, olha aí como vocês estão arrasando. Por causa do rei chamado Minos, tá? Então, esse período vai ser uma... Pode, Mari. Ele recebeu esse nome porque era um palácio e o rei se nomeava como Minos. Muito Os bem. arqueólogos chamam ele assim, por conta disso. Muito bom. A da Mari foi mais completinha, né? Da Mari foi um arraso. Mas vocês podem dar uma encurtadinha e falar porque foi por conta do rei Minos, tá? 8. Então vamos lá. Quais são as possíveis causas históricas do fim do período minoico, né? Então foi por isso. Desastres naturais que aconteciam naquela região. Muito bem, por conta dos desastres naturais, tá, gente? Provavelmente. Então, tsunamis, né?
erupções vulcânicas que podiam acontecer no Mar Egeu, ou pode ter sido também por serem conquistados por outros povos, tá? Mas o mais provável vai ser por causas naturais, né? Desastres naturais, ou foram conquistados por outros povos. Que era o que acontecia com a maioria da galera ali. Acontece. Eu não sei se Homero é uma pessoa, se Homero é só o nome do negócio, não sei. Ó, vamos lá. Nunca... Vamos lá, amores. A gente tá na 8, né? Não, na 8 já foi. Na 9. A partir do fim do período minoico, quais são as hipóteses para o surgimento do período micênico? Hein, gente? Vocês responderam essa? Eu respondi, mas eu não sei se tá muito certo, não. Então pode falar. Tá. Os monóicos... Hã? Peraí. Não. Peraí, mãe. Os monóicos foram totalmente assimilados pelos micênicos, que repovoaram a ilha de Creta. A ilha de Creta, né? Mas não foi na ilha de Creta, amor. Então tá errado esse aí, tá? No caso, mas não tem nenhuma tese que fala que eles se uniram, tá? E aí começou uma nova civilização com esse. Ele ele acabou mesmo, tá? No caso, eles vão supor, né, que o período micênico, ele vai ter início ali no ano de 1600 a.C., quando a cidade de Micenas, que foi fundada no Peloponeso, não foi em Creta, foi no Peloponeso, tá? E ali vai se estabelecer a mais importante das Hélades, certo? Então, o surgimento da sociedade micênica, então, vai começar... Oi? Então, vai ser fundado, né, o período micênico, por volta de 1600, e vai ser quando ocorreu a fundação da cidade de Micenas, no Peloponeso. Então, vamos lá. Quem é Homero? Por que ele está na transição do período micênico para o período obscuro, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que falar é que Homero, ele foi um poeta cego que viveu no século 9 a.C. Ele vai narrar a guerra entre os helenos. Lembra que a gente falou que ele vai escrever vários poemas narrando essas guerras helênicas? Então, muito bem. Então, ele vai estar na transição desse período para o obscuro, porque ele viveu num momento no qual a escrita não tinha a escrita, né? E as histórias, elas eram passadas por forma oral. Lembra que a gente até falou das fontes? Sim? Por isso ele vai ser uma transição. Ele vai fazer os poemas, né? Vai falar, e essas falas, esses poemas vão ficar famosos, porque ele vai ser uma forma fácil de se lembrar da história, tá? Então, por exemplo, se eu falar pra vocês uma história toda elaborada e tudo mais, falando, vai ser mais difícil pra vocês decorar. Agora, uma música chiclete aí. Vocês decoram em 3 segundos, de tanto que é chiclete, certo? É mais ou menos isso, tá? Nem decorar uma minha idade, como que eu vou decorar uma música? Não, uma música eu usei como exemplo, Pedro. É mais fácil do que você, tipo, começar a contar. Ele vai fazer como uma coisa mais fluida, né? Por conta do poema. E por isso que vai... E por isso ele vai tornar mais fácil a lembrança das histórias, tá? Então, isso vai ser importante para que eles conheçam mais um pouco da história deles. Por isso que ele vai estar na transição ainda, porque ele vai ajudar o pessoal a se lembrar disso daí, tá bom? Vamos fazer agora a história e arte. Agora a gente tá na página 27, tá, amores?
Guilherme Vamos já vai lá. com o pé. História em arte, tá? Vamos lá. 1. Observe o afresco datado de aproximadamente 1500 a.C. Qual temática ele aborda, gente? Essa é fácil. Olha aí a imagem. Deixa eu mostrar aqui no vídeo também. O oceano, pronto. O oceano, o mar. Que vocês querem colocar, tá bom? Então, a temática vai ser do mar, tá? Muito bem. Você viu? A Mari é quase uma crítica de arte. Muito bom, Mari. Essa temática é encontrada na civilização minoico-micênica. Justifique a sua resposta. Minoica, pois foi encontrada no estado de Greta? Na cidade de Greta? Olha aí como o senhor Patrick é perspicaz, né? Isso mesmo. E também, como vocês podem ver, vai ter essa temática do mar, porque eles podem ter tido vários desastres naturais dentro desse período, tá? E como eles tinham muito, eles acabavam retratando muito isso também dentro da sua arte, tá? Então, na 2. É cidade ou é estado? É porque cidade e estado, nesse caso, vai falar da mesma coisa. Então, porque era cidades e estados. Tá? Eram cidades e estados, ou seja, elas pertenciam ao mesmo grupo, mas elas eram muito independentes uma da outra. Então, por exemplo, a gente vai ter ali o período helênico, a Hélade, né? Vai ser todas essas cidades juntas, mas cada um vai ter sua forma de governo. Entendeu? Ninguém vai depender do outro, nem pagar imposto pro outro. Vão ser tudo ali juntinho, mas elas não vão ser codependentes, assim. Cada um vai ter seu estilo de vida, sua cultura e tudo mais, tá? Uma cidade de estado. Observe a máscara mortuária de Agamenon. Descreva que rei foi esse e qual civilização pertenceu e quais eram as principais características dessa civilização. Não. Vamos lá. Então, Agamenon, ele foi um rei de Micenas, tá? Ele vai pertencer à civilização de Aqueus. A civilização ela vai ser formada de uma sociedade guerreira e os habitantes vão ser importantes comerciantes, tá bom? Bem, beijinho, queijo, gente. Semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau.